E aí, bora falar sobre aquelas forças invisíveis que, no fundo, mandam no nosso clima do dia a dia. Pois é, a gente vai descobrir qual é o motor secreto por trás daquela brisinha gostosa, das tempestades e até daquele calorão que faz nas cidades. Pois é, essa é clássica, né? Quem nunca estava na praia, naquele sol de rachar, e do nada vem aquela brisa do mar que salva o dia? A gente até agradece, mas de onde ela vem exatamente? A resposta, olha, é bem legal e mostra uma coisa fundamental sobre como a nossa atmosfera funciona. E o mais curioso é que não é só a brisa do mar, não. Tem outros fenômenos que, à primeira vista, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por exemplo, por que as cidades são sempre mais quentes? Ou aquele formato de V que a gente vê no topo de nuvens de tempestade? Então, tudo isso tem a mesmíssima explicação. Então, vamos lá. A resposta para tudo isso está num conceito só, um conceito super poderoso, o chamado fluxo induzido termicamente. O nome pode parecer meio técnico, mas a ideia por trás dele é a chave que liga todos esses pontos. É o coração da nossa conversa de hoje. Traduzindo isso de forma bem simples, é o seguinte: o Sol esquenta um pedaço do chão, certo? O ar ali em cima reage de um jeito. Já no lugar que está mais frio, o ar reage de outro. Essa diferença de temperatura, quente aqui, frio ali, cria uma diferença de pressão. E a atmosfera, que odeia desequilíbrio, faz o quê? Bota o ar para se mexer para tentar igualar as coisas. Simples assim. Olha só que legal como a física básica entra em ação aqui. De um lado, no aquecimento, o ar esquenta, fica mais leve, sabe? E sobe. Isso cria um vazio lá embaixo, uma área de baixa pressão. Do outro lado, onde está frio, o ar está mais denso, mais pesado. Ele desce e cria uma alta pressão. E aí o que acontece? O ar dessa área de alta pressão corre para preencher o espaço vazio da baixa pressão. É um ciclo, um movimento constante e super poderoso. Só que aí a história começa a ficar um pouquinho mais complexa. Porque a atmosfera não é uma coisa só, um bloco de ar. Imagina ela como um bolo de várias camadas. Ou melhor, um oceano de ar. Então, quando esse ar quente sobe, ele não sobe bonitinho em linha reta. Ele meio que cutuca essas camadas todas, e essa perturbação cria ondas, as chamadas ondas de gravidade. É a mesma lógica de jogar uma pedra num lago e ver aquelas ondinhas se espalhando, sabe? Então, a lógica parece ser essa, né? Se a gente esquenta um lugar sem parar, o ar ali deveria estar sempre subindo, para manter aquele ciclo que a gente acabou de ver. Faz todo sentido. Mas será que é isso mesmo que acontece na prática? Pois é, aqui vem a surpresa. A resposta é que parece óbvia, na verdade, está errada. Pelo menos em algumas situações. É exatamente isso. Um estudo super importante lá de 1982, de Smith e Lin, sacou um negócio que vai contra toda a intuição. Eles viram que, se já tiver um vento soprando, a região que está sendo aquecida pode, na verdade, ter um movimento de ar para baixo. É isso mesmo, o ar desce bem em cima da fonte de calor. E por que essa bizarrice acontece? É o que chamam de mecanismo de advecção. Pensa assim, tem um vento soprando o tempo todo sobre a área que está esquentando. O ar quente começa a subir, mas o vento já chega e, puf, empurra ele para longe. Para preencher o espaço que esse ar quente deixou, o que acontece? O ar mais frio, que está lá em cima, é meio que sugado para baixo, bem no meio da fonte de calor. É esse o mecanismo. Beleza. Agora que a gente entendeu a regra geral e essa exceção que parece maluca, chegou a hora da recompensa. Vamos usar esse conhecimento para finalmente matar a charada daqueles mistérios do começo. Começando pela brisa na praia. De dia é aquilo. A areia e a terra ficam um forno, muito mais quentes que a água. O ar em cima da terra sobe, e o ar mais geladinho do mar vem correndo para ocupar esse lugar. Essa é a famosa brisa marítima. Só que de noite o jogo vira completamente. A terra perde calor rapidinho e esfria muito mais que o mar. Aí o ar sobre a terra fica frio, pesado e cria uma alta pressão. O resultado? O vento sopra no sentido contrário, da terra para o mar. É a brisa terrestre. E essa chegada do ar frio do mar não é uma coisinha sutil, não. Ela é tão nítida que forma o que os meteorologistas chamam de frente de brisa marítima. É como se fosse uma mini frente fria mesmo. Conforme ela avança continente adentro, a temperatura pode cair uns 5 até 10 graus Celsius de uma hora para outra. A gente sente na pele a diferença. Agora, vamos para o segundo caso de estudo, a tal da ilha de calor urbana. Afinal, por que as cidades são esses focos de calor, verdadeiros hotspots atmosféricos? E aqui a gente vê aquele mecanismo maluco de advecção de novo em ação. Olha que interessante. Estudos feitos em ilhas de calor, como a Ilha de Barbados, mostram exatamente isso. Bem no meio da ilha, onde é mais quente, o movimento do ar é para baixo. Por quê?
porque o vento que está passando varre o ar quente que sobe. Para compensar, o ar de cima desce. E o movimento forte de subida acontece logo depois da ilha, na direção do vento, na área que a gente chama de sotavento. E a consequência disso é impressionante, de verdade. Essa subida de ar super forte que acontece logo depois da cidade pode, de fato, turbinar a formação de nuvens e chuva naquela região. Ou seja, a própria cidade, com o seu calor, pode estar mudando o regime de chuvas de seus arredores. Beleza? Agora vamos para o nosso último exemplo, e esse é o mais radical de todos. Vamos ver como esse mesmo princípio de forçamento térmico ajuda a esculpir as tempestades mais severas. O negócio é o seguinte, dentro de uma nuvem de tempestade, a quantidade de calor que é liberada quando o vapor de água vira gotinha ou gelo é absurda. A corrente de ar que sobe, que é o coração da tempestade, pode ter um diâmetro de 10 quilômetros. Imagina isso. É um motor térmico gigantesco funcionando a todo vapor no meio da atmosfera. Lembra daquela analogia da pedra no lago? Então, agora, imagina que a pedra é uma coluna de ar quente com 10 quilômetros de diâmetro subindo com uma violência incrível. As ondas de gravidade que isso gera são massivas e elas se espalham por toda a alta atmosfera. Certo, mas como isso vira aquele formato de V que a gente vê nas imagens de satélite? Vamos lá, passo a passo. Primeiro, essa corrente de ar subindo é tão forte que ela fura o teto da nossa camada atmosférica, a tropopausa, e se espalha lá em cima. Aí, entram em cena aquelas ondas de gravidade gigantes. Elas começam a organizar esse ar que se espalhou. Onde a onda empurra o ar para cima, ele esfria mais ainda e forma mais nuvens de gelo. E essas são as bordas do V. E onde a onda empurra o ar para baixo, ali o ar esquenta e o céu fica limpo sem nuvens. Isso explica perfeitamente aquela área quente e misteriosa que os satélites detectam logo depois da tempestade, na direção do vento. E pronto, o círculo se fecha. A gente foi de uma brisa suave na praia, passou pelo calorão de uma cidade e chegou na forma imponente de uma tempestade gigante. São fenômenos de escalas completamente diferentes, mas, no fim das contas, todos são regidos pelo mesmo motor, pelo mesmo princípio, o fluxo de ar que é forçado pelo calor. E o mais legal da ciência é isso, né? Depois que a gente entende um conceito fundamental, a gente começa a enxergar ele em todo lugar. Fica a reflexão. Agora que esse motor invisível ficou um pouco mais visível, que outros padrões do tempo ao nosso redor a gente consegue começar a decifrar?